Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Nosso programa de hoje vai falar sobre o bóson de Higgs. Quem conversa com a gente é o pesquisador Sérgio Moraes Lietti, do Núcleo de Computação Científica da Unesp em São Paulo. E ele é colaborador do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, o CERN, e também doutor em Física de Partículas Elementares pela Unesp. Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. É um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre a nossa área de pesquisa, poder fazer uma divulgação científica do que a gente faz. Há fortes indícios de que o bóson de Higgs tenha sido observado em laboratório. Até então, ele era a única partícula prevista pelo modelo padrão que ainda não havia sido detectado. A partir de testes no Grande Colisor de Hadrons, o LHC, localizado no CERN, acredita-se na sua existência. Sérgio, vocês fazem parte de um grupo de estudo da Unesp em São Paulo, que é o SP-RACE. O que é esse grupo de estudo e como ele está vinculado ao CERN? Então, o SP-RACE ele surgiu mais ou menos em 2004, foi quando eu entrei no grupo, né? Ele surgiu um pouquinho antes da minha entrada no grupo. O nosso diretor, o professor Sérgio Novaes, lá do Instituto de Física Teórica da Unesp, ele resolveu mudar de área de pesquisa, ele fazia física teórica, né? E ele decidiu iniciar um grupo de pesquisa experimental no IFT. E na área de pesquisa que ele já fazia, né, que é a física de partículas elementares. Então ele criou o SP-RACE, que significa São Paulo Regional Analysis Center, que é, no fundo, um grupo de pesquisa de física de altas energias da Unesp. O que a gente faz é estudar os constituintes fundamentais da natureza, né? As menores partículas que se encontram na natureza e como é que elas interagem entre si. Basicamente é isso que o SP-RACE faz. E o SP-RACE ele atua no CERN, lá na Suíça. Exatamente. No início de suas atividades, o SP-RACE ele participava como membro do experimento D0 no Fermilab, que é um laboratório que existe em Chicago, próximo de Chicago, nos Estados Unidos, né? Também nesse laboratório existia um acelerador de partículas chamado Tevatron e um dos detetores desse acelerador era o D0. O mesmo tipo de pesquisa que se faz atualmente no CERN. Lá existe um acelerador chamado Large Hadron Collider, em português Grande Colisor de Hadrons, né? A sigla que todo mundo conhece é o LHC, né? Esse acelerador, existem detetores, 4 detetores colocados em pontos distintos desse acelerador. Um deles é o CMS, de Compact Muon Solenoid, e o SP-RACE faz parte do CMS no estudo dos fenômenos de altas energias. Nesse estudo das partículas, eu citei o modelo padrão. O que vem a ser esse modelo padrão e como que o bóson de Higgs está vinculado a esse modelo? O modelo padrão é o grande candidato a uma teoria, né, das partículas elementares. Ele ainda é um modelo porque ainda faltava se descobrir a última partícula, né, do modelo. Mas o que ele faz é tentar descrever como é que são as partículas fundamentais da natureza e como é que elas interagem entre si, como é que são as forças entre essas partículas, né? Então, o modelo teórico que se formulou para explicar isso daí foi denominado modelo padrão das interações fundamentais das partículas elementares. E são 12 partículas? São, o que a gente tem, mais que 12 partículas, né? Mas o modelo padrão descreve basicamente leptons e hadrons, né? Existem elétrons e seus irmãos mais pesados, que seriam os muons e os tauns, respectivos neutrinos, perdão. Existe um neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. E existem as partículas responsáveis pela interação forte, que são denominadas de quarks, né? Também existem 6 tipos de quarks, que são os quarks up, down, charm, strange, bottom e top.
Então, por isso que se dizem duas partículas. Elétron, neutrino do elétron, muon, neutrino do muon, tau, neutrino do tau, e os quarks, up, down, strange, charm, top e bottom. Então, 12 partículas. Para o nosso público entender, como que a gente define o que vem a ser uma partícula? Partícula seria é como um átomo que a gente aprende no segundo grau, né, que você não conseguiria mais dividir aquela partícula em pedaços menores. Hoje o que se acredita que você não consegue mais dividir em pedaços menores são essas partículas que eu citei. Mas existem outras partículas, existem as antipartículas de cada uma delas, né, que seriam exatamente iguais à partícula, porém com carga elétrica negativa, alguns números quânticos invertidos, né? E existem as partículas responsáveis pelas forças, pelas interações entre essas partículas, que seriam bósons, fótons, gluons, e dentre elas aparece o bóson de Higgs. E o que vem a ser o bóson de Higgs? O que acontece no modelo é que, da maneira que ele é formulado, não há necessidade, quer dizer, não aparece massa para as partículas. Só que nós sabemos que as partículas têm massa, a gente observa isso em laboratório, né? Então, para você consertar esse problema do modelo, é introduzido um mecanismo no modelo para explicar a existência de massa nas partículas. Esse mecanismo é denominado mecanismo de Higgs, né? No mecanismo aparece um campo escalar, que é o campo de Higgs, e da maneira que esse campo é introduzido no modelo, acaba surgindo uma nova partícula, que foi denominada de bóson de Higgs, né? A interação de todas as outras partículas com esse campo de Higgs faz com que essa partícula adquira massa, né? E essa interação ela pode ser explicada através da interação da partícula através da existência desse bóson de Higgs, né? Para cada força da natureza, você tem relacionado uma partícula responsável pela interação dessa força com as outras partículas da natureza, né? Então, por exemplo, existem 4 forças fundamentais na natureza, que é a força eletromagnética, a força fraca, a força gravitacional e a força forte. No modelo padrão, a força gravitacional ela é completamente desprezível, porque ela é muito mais fraca do que as outras 3 forças, né? Para cada uma dessas outras 3 forças, existe uma partícula responsável pela sua interação. No caso da força eletromagnética é o fóton, no caso da força fraca são os bósons W e Z, e no caso da força forte são gluons. Certo, professor. E aí um pouco mais sobre essa interação do bóson de Higgs a gente fala no próximo bloco. Tá certo. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre o bóson de Higgs. Nosso convidado é o pesquisador Sérgio Lietti, do Núcleo de Computação Científica da Unesp. Sérgio, falávamos sobre a interação entre os bósons e os campos, né? As forças gravitacionais, fracas e fortes. Como que esse bóson de Higgs ele atua nessa interação? Na verdade, o bóson de Higgs é uma partícula que aparece no modelo para explicar a existência de massa de todas as partículas que têm massa na natureza, né? Então, o que acontece? O modelo, como eu já disse, ele não, a princípio, né, as partículas não teriam massa do jeito que o modelo é formulado, que é uma teoria quântica de campos não abeliana. Uma das características dessa teoria é que as partículas não têm massa, mas a gente observa na natureza massa nas partículas, né? Então, você precisa de algum mecanismo no modelo que explique as massas, né? E isso é feito através do mecanismo de Higgs. Na introdução do mecanismo de Higgs, né, no modelo padrão, faz com que apareça uma nova partícula, que é denominada de bóson de Higgs, né? E a interação dessa nova partícula com as outras partículas gera massa para as partículas. E essa interação é no campo de Higgs, porque quando nós pesquisamos aparecem os dois termos. Como eu disse, o modelo é uma teoria de campos, né? Então, é como se todas as partículas fossem campos
numa teoria de campos, o que você descreve na natureza é a existência de campos. E a quantização de cada um desses campos é uma partícula. Então, a gente poderia dizer que a quantização do campo de Higgs é a partícula de Higgs, assim como a quantização do campo do elétron é a partícula elétron, né? Então, é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas é basicamente isso. Você tem uma teoria quântica de campos e a quantização de cada campo é uma partícula. Tem como a gente fazer alguma comparação com alguma coisa presente? Por exemplo, o campo ser o mar? Uma coisa que as pessoas costumam fazer, né, que os cientistas imaginaram para tentar explicar mais ou menos como é que seria a interação do campo de Higgs ou da partícula de Higgs com uma partícula com massa, é mais ou menos a gente pensar numa festa cheia de pessoas espalhadas por uma sala, por exemplo, né, e de repente uma pessoa muito famosa entra nessa sala. O que vai acontecer? As pessoas que estão na festa vão se aproximar dessa pessoa famosa e essa pessoa famosa vai ter dificuldade em se locomover pelo espaço. Por quê? Porque as pessoas vão estar interagindo muito com ela, né? Enquanto que se entrar uma pessoa menos famosa, o que vai acontecer? Poucas pessoas vão se aproximar e ela vai conseguir circular livremente. E ela vai conseguir circular mais livremente. Então é mais ou menos isso que acontece com o campo de Higgs e as partículas com massa. Uma partícula com muita massa tem uma interação muito forte com o campo de Higgs. Uma partícula com pouca massa tem uma interação mais fraca com o campo de Higgs. E essa interação é que permite alguma atuação da partícula? A sua funcionalidade? Não. Basicamente, o campo de Higgs ela faz com que a partícula tenha massa, adquira massa, né? Mas esse exemplo é um exemplo que a gente tenta explicar para um leigo como é que seria a interação, né? O porquê que o campo de Higgs interage mais fortemente com partículas com mais massa, ou faz com que essa partícula ganhe uma massa maior do que a outra partícula que é menos massiva, né? Estamos falando bastante da questão da massa. Sim. Por que é importante determinar, ou se não é importante determinar a massa de uma dada partícula? A gente sabe que as partículas têm massa, né? Então esse era o grande problema do modelo, porque como eu disse, o modelo a princípio, a priori, não precisava de massa, né? Não tinha massas. Esse modelo padrão que falamos no primeiro bloco. Que falamos no primeiro bloco. Mas a gente sabe, a gente observa, todas as partículas têm massa. A gente sabe a massa do elétron, a gente sabe a massa do próton, que é uma partícula composta, mas a gente sabe que tem massa. Então é preciso que o modelo explique a existência de massa nas partículas, né? E é isso que faz o mecanismo de Higgs. E nesse mecanismo de Higgs existe o bóson de Higgs, que era a última partícula do modelo, prevista pelo modelo, que foi detectada recentemente agora nos detetores, nas colaborações Atlas e CMS do acelerador LHC no CERN. Certo. E esse mecanismo de Higgs, ele surgiu em 1964? Ele é bastante antigo, foi no início da década, fim da década de 60, início da década de 70, né? Então, desde essa época que se procura em laboratório, né, a comprovação do mecanismo no modelo, né? O modelo padrão foi proposto também durante a década de 60, né? E partículas que foram sendo preditas por esse modelo foram sendo observadas em laboratório durante a década de 70, 80 e 90. Laboratórios pelo mundo afora. Laboratórios pelo mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, em diferentes laboratórios, né? As partículas que foram previstas pelo modelo foram sendo observadas. E a última que faltava ser observada era o bóson de Higgs, que foi finalmente grandes indícios de que ela seja mesmo o bóson de Higgs, né? Foi observada agora, no primeiro semestre. Julho de 2012. Em julho foi feita a divulgação, mas os dados acumulados foram sendo acumulados desde o início das operações do acelerador LHC, né? E só agora, com o acúmulo de dados até julho, que foi possível fazer o anúncio de que uma nova partícula foi descoberta e é grande indício de que essa partícula seja realmente o bóson de Higgs. Como que funciona o trabalho para detectar essa partícula dentro do LHC? Então, o LHC, o que acontece? O LHC ele é um acelerador de prótons, né? Então, ele acelera prótons, feixes de prótons em direções opostas.
túnel circular de 27 quilômetros, né? Onde você acelera prótons em altíssimas energias, né? E em pontos determinados dessas trajetórias aí você coloca um detetor, no caso o CMS ou o Atlas, e nesses pontos você colide os prótons uns contra os outros, né? O resultado dessa colisão é a geração de múltiplos fenômenos, e dentre em um desses eventos, que são milhares de eventos que ocorrem, porque são milhares de colisões, a cada colisão a gente batiza de evento, né? E, estatisticamente, em uma parcela desses eventos vai aparecer o bóson de Higgs, né? Os detetores, tanto o Atlas como o CMS, eles foram projetados de maneira a maximizar a chance de observar essa partícula, né? E essa partícula ela não é observada diretamente, ela tem um tempo de vida muito curto, então o que acontece, ela acaba se transformando em outras partículas, e as partículas estáveis, né, que aparecem no detetor, é o que é detetado, né? Mas a gente, reconstruindo a trajetória dessas partículas que a gente observa, a gente consegue perceber que ela, no fundo, é proveniente de uma outra partícula. Partícula e, no maior. caso, uma partícula maior, de maior massa, né? E, no caso, a gente conhece mais ou menos as características de um evento típico do bóson de Higgs, né? Então, isso é o que a gente faz, a gente observa esses eventos e vê que eles são característicos da existência de um bóson de Higgs. E o impacto da divulgação desse bóson de Higgs é o tema do nosso próximo bloco. Tá, ok. Terminamos mais um bloco do Diálogos e vamos para um breve intervalo. Não saia daí! Voltamos para o último bloco do Diálogos desta semana, que fala sobre o bóson de Higgs. Temos aqui em nosso estúdio o pesquisador Sérgio Lietti, do Núcleo de Computação Científica da Unesp. Professor, falamos da divulgação do bóson de Higgs em julho de 2012. Sim. O que isso significou para a ciência? Isso daí talvez seja a maior descoberta da física nos últimos 40 anos. Porque o modelo padrão ele foi proposto no fim da década de 60, início da década de 70, né? E só agora, 40 anos depois, que foi descoberta a última partícula prevista por esse modelo, né? Então, é talvez a descoberta mais importante da física de partículas elementares dos últimos 40 anos, né? E na física, em geral, talvez, né, eu sou um pesquisador da área, sou suspeito para falar, né? Mas o laboratório, o LHC, o custo de produção, tanto do LHC e dos seus detetores, é da ordem de 10 bilhões de dólares, né? Eu talvez não tenha medo de afirmar que seja o laboratório mais caro da humanidade, né? Ele tem 27 quilômetros, é isso? É um túnel de 27 quilômetros, onde você acelera prótons contra prótons, né? E a tecnologia envolvida na operação desse experimento é tecnologia de ponta, né? Você não tem disponível no mercado, você tem que criar soluções, né? Então, a contribuição dessa área da ciência para a humanidade é muito grande, porque além de você estar fazendo a busca do conhecimento, né, na fronteira da ciência, você está desenvolvendo tecnologia que é imediatamente revertida para a sociedade, né? E ao mesmo tempo que se desenvolve essa tecnologia, o que muda no ensino de física? Olha, a gente espera que o ensino de física no ensino médio comece a apresentar essas informações para os alunos, né? Eu não sei como está exatamente agora, mas na minha época a gente aprendia até a tabela periódica, os átomos, né? E a gente acreditava que aquilo era a coisa mais fundamental da natureza, né? E durante o século XX a gente sabe que isso não é verdade, que existem coisas muito mais fundamentais, né? Nós do SPRACE, inclusive, a gente fez um cartaz de divulgação, né, da área, e a gente distribuiu para mais de 26 mil escolas espalhadas pelo país, né, esse cartaz,
de divulgação da física de partículas elementares. A gente tem a impressão no segundo grau, né, que as partículas elementares são os átomos, e não são, né? Então a gente fez um cartaz de divulgação, né, chamado Estrutura Elementar da Matéria. Como eu falei, esse cartaz foi distribuído por todas as escolas públicas do Brasil, né? E a gente espera que com isso, com essa descoberta também, e a gente está centrando esforços nisso, que isso realmente passe a fazer parte do currículo da física do segundo grau. Uma grande polêmica quando foi divulgado o bóson de Higgs foi a questão de chamá-lo de partícula de Deus. Só que os cientistas não concordam muito com esse nome que foi dado. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Como eu disse, a gente do SP Reis, a gente participou também dos experimentos do Fermilab, né? E um dos diretores do Fermilab, um físico que ganhou o prêmio Nobel chamado Leon Lederman, ele escreveu um livro sobre o bóson de Higgs, né? E o título que ele deu para o livro era The Goddamn Particle, que em inglês significa partícula maldita, né, que a gente não consegue encontrar. Né? Por quê? Porque a busca por ela já estava ocorrendo há vários anos e ninguém encontrava em laboratório essa partícula. Né? Só que o editor não gostou do título que ele propôs, né, The Goddamn Particle. Aí ele falou, não vamos chamar de Goddamn Particle, não é um título agradável, vamos mudar, vamos colocar The God Particle, quer dizer, aí ficou a partícula de Deus. Né? Então, no fundo, foi uma intervenção de um editorial para a publicação de um livro. E aí, né, por causa do apelo religioso, né, a partícula acabou ganhando esse apelido. Né? Mas não é pretensão nenhuma dos físicos dizer que essa partícula seja a partícula de Deus. Muito pelo contrário, a gente não quer, né, misturar ciência e religião, não é esse o nosso objetivo. Né? Isso daí foi simplesmente um acaso através da intervenção do editor. E as pessoas acabam confundindo, dizendo que o bóson de Higgs tem a ver com o surgimento do universo. Quer dizer, o surgimento do universo aparece em todas as partículas têm alguma coisa a ver com o surgimento do universo, né? Mas essa relação entre o nome da partícula com Deus foi uma intervenção editorial. No título proposto, foi um acaso, exatamente, que acabou ficando na mente das pessoas, exatamente. O livro acabou sendo publicado com esse título, né? Mas não era a intenção do autor. E cientificamente, saindo um pouco do lado editorial, e cientificamente falta alguma coisa ainda para que se comprove definitivamente a existência desse bóson? Para a ciência, o caso já está resolvido? Não, o mistério solucionado? Não está resolvido ainda. O que acontece é o seguinte, como eu disse, a gente não detecta diretamente o bóson de Higgs, né? A gente sabe que ele tem uma vida muito curta e ele decai em outras partículas, né? E ele decai numa gama de partículas, né? O que acontece? A gente tem que estudar todas essas possibilidades. Até agora, só algumas delas foram observadas, né? O acúmulo de dados que a gente teve até agora só nos permitiu estudar com bastante clareza alguns desses canais de decaimento possíveis. Né? Para a gente poder afirmar que se trata realmente do bóson de Higgs com as características que o modelo tem, a gente precisa estudar todas as possibilidades de decaimento dessa partícula. Para fazer isso, a gente tem que acumular mais dados. A gente acredita que até o fim do ano, a quantidade de dados acumulados seja suficiente para que a gente possa afirmar que se trata mesmo do bóson de Higgs. E aí nova publicação científica vem a caminho. Nova publicação científica virá a caminho, com certeza. E aí eu convido vocês lá do SP Reis, de repente para algum pesquisador ou você, Sérgio, voltar novamente aqui no Diálogos para contar as novas descobertas da ciência aqui para a gente. Vai ser um prazer para o SP Reis poder estar aqui novamente para falar sobre a nossa área de pesquisa. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa sobre essa partícula que gera tantas dúvidas na sociedade. E em nosso site você pode rever este e os demais programas. Deixe os seus comentários e compartilhe. Até semana que vem.